Olá, bom dia, graça e paz, irmãos. Mais um devocional na presença do nosso Deus. 28 dias do mês de abril, onde nós estamos debaixo de uma unção profética, da unção do incenso, onde nós temos pedido ao Senhor sabedoria, discernimento, onde nós temos pedido muito ao Senhor, sabe, inteligência, porque nós precisamos, irmãos, nós precisamos de pedir ao Senhor controle emocional, equilíbrio, pedir ao Senhor que seja conosco no momento que às vezes parece que tudo vai virar de cabeça para baixo, mas nós temos o nosso Deus que segura em nossas mãos. Shalom para você nessa manhã. Shalom para você nessa manhã de terça-feira. Que a paz do nosso Deus seja contigo. Aonde quer que você vá, o Senhor vá com você. Aonde você colocar as plantas dos seus pés, abençoado será. Ô glórias, como é bom, irmãos, estarmos na presença do Pai. Como é bom saber que nós dependemos unicamente do nosso Deus. Saber que Ele move céus e terras para te abençoar. Saber que quem movimenta em seu favor é o nosso Deus. Aleluia. Você crê nessa palavra? Você crê que o Espírito Santo de Deus te visita agora nessa manhã? Você crê que o Senhor está mudando o seu cativeiro? Você crê que o Senhor está trazendo um novo tempo na sua história? Que o Senhor nessa manhã está falando assim, filha, fala com os meus para olhar para o alto, porque é do alto que vai vir a resposta. Você sabe o que o Senhor está falando comigo nessa manhã? Logo no início desse devocional, o Senhor está mandando te dizer, olha, não tenha medo daqueles que te afrontam, não. Não tenha medo daqueles que às vezes têm uma imagem, porque eu quero falar para você, irmãos, que a aparência não sustenta a raiz, não. Às vezes pode ser uma árvore muito bonita, mas se não tiver raiz, não vale de nada. Com um vento forte, ela vai cair. É verdade. Então, o Senhor está mandando te dizer, às vezes você está preocupado com alguma aparência, talvez você está preocupado com algo que está achando que você está perdendo. Não. O Espírito Santo de Deus, nessa manhã, está me revelando o profundo e o oculto e mandando te dizer, você tem raiz. Você tem raiz, e quem tem raiz tem cheiro das águas. Como as águas, irmã missionária, as águas do Espírito. Você tem o cheiro das águas do Espírito Santo. E quem está firmando você não é qualquer coisa, é o Espírito Santo. Quem está te colocando numa função, sabe, você firmado na rocha, firmado, a raiz. Eita glória, é o papai. Papai te ama, meu irmão. Papai te ama, minha irmã. Papai me ama e eu sei disso, que eu posso contar com ele todos os dias, todo momento, todas as minhas ansiedades, todos os meus medos, todas as minhas inseguranças. Você também pode contar com ele. Amém? Tem uma palavra na Bíblia, irmãos, que está no livro de Mateus, capítulo 23, verso 28. Mas eu quero pedir vocês agora que clica aí no joinha, que você possa escrever no comentário, que você possa, sabe, compartilhar o canal. Peça os seus amigos, a pessoa que você ama, para se inscrever no canal, para que nós possamos florescer, porque este canal ele tem raiz de Deus. Aleluia! Ô, glórias! Papai está falando, aleluia! Ô, glória! E nós podemos sentir, nós podemos, sabe, nessa manhã saber que o nosso Deus ele tem nos amparado. Sabe o que papai está falando comigo aqui? Aleluia! Que ele tem colocado uma capa nova em nós. Ô, glórias! Aleluia! Papai está falando que ele está colocando vestes novas em você. Eu estou com meus olhos fechados aqui, o Espírito Santo de Deus está me revelando que ele está colocando uma proteção em você. Papai está mandando te dizer que você pode olhar para o alto, não olha para baixo, não. Aleluia! Porque é do alto. Às vezes, talvez você tenha passado aí algumas afrontas, talvez o inimigo tenha tentado te entristecer, talvez o inimigo esteja tentando colocar aí, sabe, palavras nos seus ouvidos, mas nessa manhã,
nós podemos profetizar em nome de Jesus. Durante uns 3 dias, irmãos, eu quero profetizar na sua vida. Quero profetizar para que Deus faça algo surreal, que o Senhor faça para mim, faça para você. Sabe por quê, irmãos? Que a palavra do Senhor, ela nos afirma, ela nos assegura que o Senhor é conosco. Eita glória! Eu quero falar para você que uma das profecias que eu quero falar nessa manhã, ela diz assim, os próximos dias não serão comuns. Olha o que Deus está mandando eu te dizer. Eu escrevi aqui, irmãos. O Senhor mandou dizer para você que esses primeiros, sabe, nesses próximos dias, não vão ser uns dias comuns, não. Deus vai acelerar a resposta para alinhar situações e vai surpreender você, viu? Eita glória! Eu tomo posse, eu quero profetizar para você e estou tomando posse em nome de Jesus. E nesses próximos dias, olha o que Deus está mandando eu te dizer. Ele já me revelou aqui que ele está colocando capa nova em você. Capa de unção, eita glória! E ele está mandando eu dizer que nesses próximos dias, eita glória! Ele vai acelerar a resposta. Eu tomo posse em nome de Jesus. Eu quero falar para você a segunda profecia que Deus mandou eu te dizer nessa manhã, que está escrito no livro de Isaías, capítulo 61, verso 7, que diz assim, olha, presta muita atenção no que o Senhor está mandando te dizer nessa manhã. No lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Opa, ô glórias, louvado seja o nome do nosso Deus. Ele está falando aí, ó, quem tem te afrontado, quem tem tentado te humilhar, quem tem tentado levar notícias ruins nos seus ouvidos, o Senhor fala assim, no lugar da sua vergonha, no lugar do seu sofrimento, no lugar aí que eles têm te oprimido, o Senhor manda te dizer que Ele vai trazer dupla honra, e o que te vergonhares, vai dar lugar para a sua honra, para o seu testemunho. Aleluia! Você toma posse? Eu quero profetizar mais uma frase para você nessa manhã. Eu quero ser boca de Deus nesse dia 28. Eita glória! Eu quero profetizar para você, olha, Deus é que vai te justificar. Ô, irmão, é muito forte que Deus está mandando eu dizer para vocês nessa manhã. É muito forte. Papai está mandando te dizer que Ele vai justificar. Você não precisa justificar para ninguém. Você não precisa, sabe, dar motivo de explicações para ninguém, não. Papai está vendo tudo. Papai está assistindo tudo. E eu quero falar para você, eu profetizo que toda injustiça, toda acusação, toda armadilha do inimigo vai cair por terra, em nome de Jesus, e que o nosso Jesus, ele vai justificar em nosso favor. Sabe o que eu aprendo com essa palavra, meu irmão? É que quando eu estou no meu secreto, quando eu estou aqui orando, nesses 100 dias de oração, quando eu estou aqui nesse 28º elo de oração com vocês, eu quero falar para você que enquanto nós estamos no silêncio, enquanto nós estamos em jejum, em oração, Deus está pelejando por nós. E eu quero falar para você o que Deus está mandando eu te dizer. Está tendo recuperação, está tendo restauração sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Eita glória! Tem pessoas que não vão entender o que Deus vai fazer. Tem pessoas que não vão entender o mover do Espírito Santo em seu favor. Você toma posse em nome de Jesus? Você crê em nome de Jesus? Porque eu creio, irmãos, eu tenho fé para profetizar que nesses dias próximos, eles não vão ser um dia comum. Não, não vai. Sabe por quê? Porque papai está mandando te dizer. Ele está falando assim que ele vai te dar dupla honra. Eu tomo posse, irmãos. Eu tomo posse. É no sobrenatural que eu estou profetizando nessa manhã. É no sobrenatural que eu quero falar para você. Você sabe por quê? Quanto às aparências, elas não sustentam a raiz. Eu li essa frase, eu achei ela tão forte. Porque tem pessoas que têm muita aparência, né?
mas não tem raiz, não tem fundamento. Tem muito blá, 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 mas não é fixado na raiz chamada Jesus. Não tem, sabe, sustentabilidade, assim dizendo. Porque, irmão, quem crê na palavra do Senhor, quem busca o Senhor, esse pode descansar. Pode colocar a cabeça no travesseiro e descansar, porque você pode até dormir com um problema, mas no amanhã você tem resposta de Deus. É por isso que o Senhor está falando, quem justifica por mim, por você, é Ele. Aleluia. E a palavra do Senhor que eu quero falar para você nesta manhã, em Mateus 23, 28. Por fora, vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheias de mentiras e pecados. Irmão, isso é forte. Isso que eu estou falando é forte. Que não adianta ter uma aparência bonita, mas o interior, ele fala mal do irmão, ele deseja mal para o irmão, ele não tem raiz firmada. É verdade, a palavra do Senhor fala isso conosco, porque nós temos que ter uma vida transparente, porque nós temos que o nosso coração está cheio. Sabe, você fala aquilo que o seu coração está cheio. E essa palavra aqui, Jesus nunca se incomodou com a presença de pecador. Jesus nunca incomodou com a presença de pecador. Ele nunca hesitou em sentar-se, sabe, em momento algum, ele teve receio de sentar na mesa de Zaqueu, cobrador de imposto. Jesus nunca teve receio de impedir o apredejamento daquela mulher que era prostituta, que cometia adultério. Jesus não incomodou. Jesus só queria saber que da palavra, salvar vidas, de curar vidas. Essa era a preocupação de nosso Jesus. Eu quero falar para você que Jesus também não repreendeu aquela mulher que lavou os seus pés com lágrimas e enxugou com o cabelo. Não. Então, irmãos, o que eu fico curioso em observar é que a palavra do Senhor, mais dura que seja, ela é bênção. É bênção. Eu quero falar para você que não saíram, todas as palavras que saíram da boca do nosso mestre, do nosso Jesus, não foram dirigidas aos pecadores, mas sim, você sabe quem que Jesus dirigia? Aos religiosos, aqueles de falsa aparência. Jesus não condenava, incomodava os pecadores, porque eles sabiam que os pecadores seriam salvos, seriam libertos. Mas tem pessoas, irmãos, que muitas vezes, me perdoe eu falar, mas tem uma casca, mas interior não está valendo nada. E Jesus, ele não gosta desse tipo de coisa. Porque, irmãos, nós temos que vigiar muito, principalmente nas murmurações, no falar mal de um irmão, de desejar mal para um irmão. É verdade, mas o Senhor, nosso Jesus, ele nunca procurou santo por uma alta performance. Jesus sempre quis dar o melhor e fazer o melhor. Sabe o que Jesus está falando comigo aqui? O Senhor está me revelando? Porque quem tem cheiro das águas tem raiz fortificada. Eita glória! Jesus está falando que não é só na aparência, mas é o interior, é buscar, é presenciar. Irmãos, um dia desse eu estava parado num determinado lugar e, de repente, eu lembrei daquilo que eu sempre profetizo, que nós devemos ser rio. E enquanto tem rio, as árvores são grandes, perto. E eu estava parado no lugar, eu estava abastecendo o carro, na verdade. E quando eu olhei assim, em volta, sabe, perto do córrego, assim, aquelas árvores enormes. E eu lembrei dessa passagem, eu lembrei dessa palavra, que onde a água corre, tem prosperidade. Aonde nós abençoamos, tem retorno da parte de Deus. E eu vi aquelas árvores tão bonitas, eu falei, Jesus, tudo é o poder do Senhor. As árvores eram muito altas, são muito altas. E, sabe, é de fora a fora, na beira do rio, na beira do córrego, melhor dizendo. E eu quero falar para você, quanto tem cheiro de água,
tem presença de Deus. Quando nós sentimos o cheiro das águas, é a presença do Espírito Santo. E que nessa manhã, irmãos, você possa adorar o Senhor, porque você tem raiz. Você não vive de aparência. Eita glória, aleluia! Porque quem te sustenta é o Espírito Santo. Quem te fortalece todos os dias é o Espírito Santo. Quem justifica por você é o Espírito Santo. Quem vai te dar dupla honra é o Espírito Santo. Aleluia! Que nessa manhã de terça-feira, irmãos, eu estou pregando para pessoas, eu estou falando para pessoas que começou, sabe, pensando em parar. Para pessoas que pensaram assim, tá difícil, não vai ter jeito. Papai está mandando te dizer, você que tem cheiro das águas, e a água que corre em você é a minha presença. O Espírito Santo está mandando eu te dizer, glórias. Você crê? Você toma posse em nome de Jesus? Porque, irmãos, está uma unção tão linda aqui comigo, está uma unção de autoridade, está uma unção de poder de Deus, e espero que vocês tenham alcançado aí. E sonha, porque o Senhor está falando, sonha, profetiza, porque a segunda casa será melhor do que a primeira. Eu vou te dar dupla honra. Deus está falando que Ele está justificando para mim e para você. Ele está nos defendendo em lugares que você nem imagina. O Espírito Santo me revela que Ele está nos defendendo em lugares que nós nem imaginamos. Eita glória! É o poder do Espírito Santo. É a ação do nosso Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós somos confrontados. Muitas vezes nós somos, sabe, julgados erradamente. Mas a unção do poder de Deus. A unção do poder e presença de Deus. Você recebe em nome de Jesus? Você recebe em nome de Jesus? Porque Jesus nunca procurou santo com alta performance. Não. Ele quer que eu e você sejamos verdade, tenhamos raiz e possamos ter folhas lindas em nome de Jesus. E que nós possamos dar fruto com a palavra dele. Aleluia! Glórias! Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, hoje nós estamos completando 28 dias. Falta apenas 2 dias para nós encerrarmos essa campanha. E eu quero dizer que esse dia eu estou subindo um monte. Você pode escrever o seu pedido aí, porque eu vou estar subindo aos montes na parte da tarde. Vou estar levando os pedidos que eu já imprimi. Aleluia! E aqueles que vocês vão escrever aí, eu vou apresentar lá no monte, em nome de Jesus. Eu vou estar subindo às 16 horas para a honra e glória e o poder do nosso Deus. E eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, além dos 100 dias de oração, além do devocional, eu estou num propósito de 7 dias, procurando um milagre. Sabe, pedindo ao Senhor um milagre. E eu creio. Eu comecei no dia de ontem e eu vou até domingo. Vai ser meia hora de oração, de adoração ao nome do Senhor, para que o Senhor dê para cada um de nós um milagre. Até domingo, como eu profetizei, nos próximos dias não serão dias comuns, serão dias de muitas vitórias. Eu profetizei, eu quero profetizar para você que os primeiros dias dessa semana não serão dias comuns, mas serão dias que Deus vai acelerar a resposta de documento, resposta aí de INSS, resposta aí para você, aquela causa na justiça, vai acelerar a sua cura, vai acelerar o seu milagre, em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa manhã. Você já está com seus pertences aí, seu celular, suas chaves, sua carteira, sua água, suas peças de roupa? Então vamos consagrar. Senhor nosso Deus, Pai amado, eu consagro essa água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus, eu consagro tudo em tuas mãos, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que o nome do Senhor seja glorificado.
Eu consagro esses pedidos de oração que estão aqui nas minhas mãos, Senhor. Eu consagro essa chave, eu consagro esses documentos, as peças de roupa. Eu consagro, Senhor, aquela causa no INSS, aquela causa daquele documento, Senhor, que venha chegar nas mãos dos teus servos. Eu consagro nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, Tu és o meu Deus, Pai. Senhor, quando eu subir naquele monte, que eu me esvaziei aqui embaixo, mas que eu enche do Teu poder lá em cima, naquele alto, Pai. Tudo é para a glória, tudo é para a honra, tudo é para o louvor. Que o Senhor sustenta a subida, a permanência e a descida daquele monte. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor seja conosco para a glória, para a honra e o louvor do Senhor. Abre as comportas do céu, Pai. Realiza sonho, projeto. E eu creio que agindo o Senhor, quem impedirá? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Senhor, que o Senhor nos livra da toda a tentação que aparece ser, Pai. Toda aquela tentação, Pai, que muitas vezes parece que é algo bom, mas não é. Nos livra das tentações de aparecer algo que ainda não sou. Pai, aquele espírito de grandeza, aquele espírito, Pai, de orgulho, de vaidade excessiva. Senhor, o Senhor nos livra, o Senhor nos protege, nos dá direção. Que eu e esse irmão, Pai, possamos ter coragem de ser mais ainda sincero diante de Ti e de viver aquilo que nós pregamos, Pai. Nos dá sabedoria, Pai, para que nós possamos viver, Senhor, naquilo que nós pregamos, naquilo que nós vivemos, Pai. Ensina-nos, ó Pai, a gerar frutos reais, Senhor, que nasce do arrependimento, da intimidade que nós temos contigo. Não quero, Senhor, apenas folhas como a árvore que não tem raiz, mas eu quero, Pai, ter raiz da verdade, da transformação, aquela raiz, Pai, que prospera, aquela raiz, Pai, que tem fundamento, aquela raiz, Pai, que tem sustentabilidade, Pai, aquela raiz, Senhor, que precisamos, Senhor, sentir o cheiro das águas do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, que nós possamos ter sempre a aparência, mas que nós tenhamos também, Senhor, Pai, a raiz da sustentabilidade. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai, vai de encontro a esse irmão, vai de encontro a essa irmã. Realiza os sonhos, projetos. Pai, eu coloco a oração de 100 dias nas tuas mãos. Eu apresento a oração de 7 dias, Pai, profetizando o nosso milagre. Eu profetizo sobre este canal, essa oração, Pai, que chegue, Pai, como incenso suave a tuas narinas, e que este irmão, que essa irmã venha receber o seu milagre para a glória, para a honra, para o louvor do Senhor. Pai, muito obrigado por nos ensinar a profetizar, que, Pai, que no lugar da nossa vergonha, vai ter dupla honra, que o Senhor é o Deus, Pai, que vai justificar por nós, porque tem lugares, Pai, que nós não ouvimos conversa, tem lugares, Pai, que nós não vemos, mas o Senhor ouve, o Senhor vê, e o Senhor vai justificar por nós. Pai, que todo esse espírito, Senhor, de opressão, sai agora em nome de Jesus. Toda preocupação excessiva, sai em nome de Jesus. Pai, que o resultado desses exames venha dar negativo para a glória, a honra, o louvor do Senhor. Pai, aqueles irmãos que vão fazer, Senhor, exame, que o Senhor seja com eles. Aquelas irmãs, Pai, que estão hospitalizadas, eu peço a Ti que o anjo da cura visita. Senhor, em nome de Jesus, eu quero profetizar o milagre sobre a vida dos irmãos. Em nome de Jesus, Pai, que durante esses 3 dias nós possamos profetizar que o melhor do Senhor será conosco. Obrigado, Senhor, porque nós não queremos ter só aparência, mas nós queremos dar frutos reais, Senhor, da Tua palavra. Senhor, muda o cativeiro, Senhor. Muda, Senhor, transforma, traz tudo novo. É o que nós te pedimos nessa manhã de terça-feira. Toda armadilha, toda língua ferina, toda maldição que foi lançada, saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Que saia
todo mal, toda enfermidade, saia em nome de Jesus. Todo olhar de inveja, saia em nome de Jesus. E que nós possamos profetizar um grande milagre na nossa vida. Que o Senhor venha acelerar, Pai, as respostas que nós temos pedido em Ti, para a glória, a honra e o louvor do Senhor. Que assim seja. Amém, Jesus, e amém. Que o Senhor te abrace, que o Senhor cuide de ti, que você tenha uma terça-feira iluminado por nosso Deus, e que as águas, você possa ter o cheiro das águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.